Existem monstros que não se escondem debaixo da cama. Eles se sentam à mesa, rezam antes de comer e se chamam de família. A história que eu conto para vocês hoje é, sem dúvida, uma das mais difíceis que vocês vão escutar. Meu nome é Helena Souza Oliveira. Hoje eu tenho 82 anos e mais de meio século de silêncio pesando nos meus ombros. Eu nasci e vivi minha vida toda numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde o vento frio da Serra da Mantiqueira sopra forte no inverno e os segredos das famílias são guardados com mais zelo que as próprias terras. Muitos por aqui me conhecem simplesmente como Dona Helena, a senhora de cabelo branco que vende doce de leite e cocada na feira aos domingos e nunca falta a missa das 6. Poucos imaginam o que eu carrego dentro de mim desde os meus 10 anos. Contar isso é algo que mexe muito comigo. Por isso, quero pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal para me alegrar com o apoio de vocês. Também quero conversar com vocês nos comentários, então me contem. De que parte do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo a este vídeo? Sinto que é hora de contar minha história. Não por mim, esse peso eu já aprendi a carregar, mas por todas as meninas que, como eu, tiveram sua infância roubada por mãos, que deveriam proteger. Talvez, ao ouvir meu relato, alguém encontre a coragem para agir antes que o silêncio se torne uma prisão perpétua. Minha casa na infância era uma casinha assim, en deux pots à pic, pintada de azul, clarinho, com uma pequena varanda na frente, onde minha mãe colocava vasos com gerânios vermelhos. Éramos uma família modesta, como a maioria na nossa região. Meu pé, Alberto, trabalhava duro na roça de milho, saindo antes do amanhecer e voltando quando as estrelas já enfeitavam o céu. Minha mãe, Laura, além de cuidar da casa e dos filhos, fazia pão de queijo e broa de milho para vender na vizinhança. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Depois de mim vinham o Lucas, 2 anos mais novo, e a Aninha, que mal tinha completado 5 aninhos. Nossa vida era simples, marcada pelo trabalho duro e pelos pequenos prazeres, o cheirinho do pão saindo do forno à tarde, as histórias que a mamãe contava antes de dormir, os banhos no ribeirão nos dias quentes de verão. Éramos pobres, mas felizes do nosso jeito. Até que a tragédia bateu na nossa porta. Naquele fatídico 12 de maio de 1957, o dia começou cinzento, com uma garoinha fina e constante que não dava trégua. Acordei mais cedo que o normal, com o som da tosse da minha mãe vindo do quarto ao lado. Não era uma tosse comum, era profunda, áspera, como se algo estivesse rasgando dentro dela. Quando entrei no quarto dos meus pais, vi a mamãe deitada, o rosto vermelho de febre, os lábios com uma coloração estranha que não reconheci na hora. Mas hoje sei, queratianose. Mamãe, a senhora tá bem? Perguntai. Assustada ao vê-la, naquele estado, ela tentou sorrir, mas o esforço pareceu custar muito. É só uma gripe forte. Minha flor, já vai passar. Mas não passou. Ao longo da manhã, a condição dela piorou rapidamente. A febre subia, a respiração ficava cada vez mais difícil. Meu pé, que normalmente estaria na roça àquela hora, não tinha saído por causa da chuva forte. Quando viu o estado dela, seu rosto se endureceu de preocupação. Vou levar a Laura pro hospital na cidade grande. E lhe disse, se referindo à cidade vizinha, maior que nosso vilarejo, onde havia um pequeno hospital. Helena, você fica no comando dos pequenos, até eu voltar. Naquela época, meu avô paterno, seu Joaquim Oliveira.
morava com a gente. Tinha vindo para nossa casa depois da morte da minha avó, uns 8 meses antes. Ele era um homem alto, de ombros largos mesmo aos 68 anos, com mãos calejadas de décadas trabalhando como capataz em fazendas da região. Tinha um bigode grisalho bem aparado e olhos que pareciam sempre avaliar tudo ao redor com uma frieza calculadora. Eu cuido das crianças. Alberto, disse-me avô, colocando a mão no ombro do meu pai. Leva a Laura e não se preocupa com nada por aqui. Meu pai concordou. Agradecido, enrolou minha mãe em cobertores grossos e a carregou até a caminhonete velha que usávamos para ir à cidade. A última imagem que tenho dela é de seu rosto pálido contrastando com as mantas escuras, seus olhos encontrando os meus uma última vez, enquanto o papai a levava para fora, debaixo da chuva implacável. Cuida dos seus irmãos. Helena, logo eu volto, sussurrou ela. Sua voz quase inaudível. Palavras que se transformariam numa promessa impossível de cumprir. O dia se arrastou lentamente. Tentei manter a rotina normal para os meus irmãos, preparando uma comida simples, como a mamãe tinha me ensinado inventando jogos para distraí-los. Meu avô permaneceu na varanda a maior parte do tempo, fumando seu cachimbo e observando a chuva que não dava sinal de diminuir. De vez em quando, ele entrava para ver se estávamos bem, mas logo voltava para sua vigília silenciosa. À medida que o dia escurecia, minha preocupação crescia. Onde estava o papai? Por que não voltavam? A chuva teria piorado as estradas, tornando a viagem mais lenta. Por volta das 7 da noite, coloquei meus irmãos na cama. Oh, Lucas! Entendendo que algo grave estava acontecendo, demorou a dormir. A Aninha, pequena demais para entender, pegou no sono rapidinho. Depois que eu contei uma das histórias que a mamãe costumava narrar, foi quase às 9 quando ouvi o som de rodas no barro do nosso quintal. Corri para a janela. Meu coração acelerado, com a esperança de ver minha mãe voltando para casa. Mas será só meu pai, sozinho, encharcado pela chuva que agora caía com força. Quando ele entrou, soube na hora que algo terrível tinha acontecido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu corpo normalmente ereto agora curvado como o de um homem muito mais velho. Ele tirou o chapéu molhado e o segurou contra o peito, como se estivesse diante de um caixão. Cadê a mamãe? Perguntai. Embora já soubesse a resposta pelo olhar devastado dele, sua mãe? Ele começou, mas a voz falhou, engoliu em seco antes de continuar. A Laura não resistiu. Filha, era uma pneumonia muito avançada. O doutor disse que não tinha mais o que fazer. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. Como podia ser? Mamãe estava ali mesmo de manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como podia ter ido embora para sempre em um só dia? Meu pai me abraçou forte, suas roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu mal notei. Ficamos assim por um longo tempo, compartilhando uma dor que as palavras não podiam expressar. Meu avô observava da porta da cozinha, o rosto impassível como sempre. Os preparativos para o velório já estão sendo feitos, disse meu pai finalmente, se afastando um pouco. Amanhã cedinho eu trago ela para casa. Vou precisar que você seja forte. Helena, pelos pequenos. Prue assenti, engolindo o choro. Eu sempre fui a filha responsável, a que ajudava a mamãe em tudo, agora precisava ser ainda mais. Vê descansar. Meu filho, disse meu avô ao meu pai, a viagem foi longa e amanhã vai ser um dia difícil. Eu fico de olho nas crianças com a Helena. Meu pai me olhou hesitante.
mas o cansaço era evidente em cada linha do seu rosto. Tenta dormir um pouco. Filha, sei que é difícil, mas você vai precisar de forças. Oh, rei! Eu assenti de novo. Embora soubesse que o sono seria impossível naquela noite, papai foi para o seu quarto. Aquele que até poucas horas atrás ele dividia com a mamãe. O som abafado do seu choro atravessou as paredes finas da nossa casa por horas e fiquei na sala. Sentada à mesa, olhando para o nada, a chuva continuava lá fora, como se o próprio céu chorasse pela minha mãe. Meu avô sentou-se do outro lado da mesa, servindo-se de um copo de cachaça que guardávamos para as visitas. Toma um gole, disse ele, estendendo-me o copo. Ajuda a anestesiar a dor. Rebu, recitei. Eu nunca tinha bebido álcool na vida e sabia que a mamãe não gostaria, mas a mamãe não estava mais ali. E a dor no meu peito parecia que ia me engolir por completo. Aceitei o copo e dei um golinho. A bebida queimou minha garganta, fazendo meus olhos lacrimejarem ainda mais. Tomei outro gole, maior desta vez. Isso mesmo. E me remuavo, enchendo novamente o copo quando terminei. A vida é dura, Helena. É melhor aprender isso cedo. Aí não sei quantos copos eu bebi naquela noite. Só sei que o mundo começou a ficar turvo. Meus pensamentos confusos. Em algum momento, meu avô se levantou da cadeira e veio para o meu lado. Vem, vou te ajudar a deitar, disse ele, sua voz estranhamente suave enquanto me ajudava a levantar. Mas ele não me levou para o quarto que eu dividia com a Aninha. Em vez disso, me conduziu para o seu próprio quarto, nos fundos da casa. Na minha confusão e tristeza, não questionei. Talvez pensei que era melhor não incomodar minha irmãzinha com meu choro. O que aconteceu depois ficou enterrado no lugar mais escuro da minha memória por muitos anos. Apenas fragmentos, mãos ásperas onde não deveriam estar, dor aguda, súplicas ignoradas, o peso de um corpo grande sobre o meu, pequeno demais para resistir, o cheiro de cachaça e tabaco de cachimbo misturado com um hálito quente no meu rosto, palavras sussurradas que ainda hoje me atormentam em pesadelos. Agora você é a mulher da casa. Ah! Em algum momento devo ter perdido a consciência, porque minha próxima lembrança clara é do amanhecer. Eu estava de volta no meu próprio quarto, deitada ao lado da Aninha, que dormia pacificamente, ignorante da nova realidade que nos cercava. Por um instante, pensei que tudo a doença da mamãe, sua morte. O que aconteceu depois? Tinha sido apenas um pesadelo cruel, então senti a dor física. Vi as marcas nos meus braços. Notei a mancha de sangue no lençol. Não tinha sido um pesadelo, era real, tudo era real e minha mãe realmente estava morta. E no mesmo dia em que a perdi, perdi também minha inocência, minha infância, minha confiança no mundo. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Uma porta de ferro baixou sobre as minhas emoções, trancando tudo lá dentro. Levantei-me com cuidado para não acordar a Aninha. Troquei de roupa. Lavei o rosto na bacia de água que mantínhamos no quarto. Olhei-me no pequeno espelho na parede e vi uma pessoa diferente, ainda com o rosto de uma menina de 10 anos, mas com olhos que tinham envelhecido décadas em uma única noite. Saí para a cozinha para preparar o café da manhã. Como a mamãe fazia, era o dia do velório dela, e eu sabia que logo a casa estaria cheia de vizinhos e parentes. A normalidade era meu único refúgio.
A única coisa que me impedia de desmoronar completamente, meu pai já estava de pé, os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite de lágrimas. Ele me abraçou novamente e precisei de toda a minha força recém-descoberta para não desabar em seu abraço, para não gritar a verdade sobre o que tinha acontecido. Vá buscar sua mãe agora, disse ele a voz rouca. Cuida dos pequenos. Quando acordarem, Marie, assente mecanicamente. Cuidar dos pequenos era o que eu faria. A partir daquele dia, cuidar dos pequenos e manter o silêncio. Porque quem acreditaria em mim? Quem se colocaria contra a palavra de um homem respeitado como meu avô? E como eu poderia trazer mais dor ao meu pai, que acabara de perder o amor da sua vida? Assim começou meu longo inverno de silêncio, o dia em que perdi minha mãe, e muito mais, o dia em que aprendi, da maneira mais cruel, que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma menina. O dia em que aprendi que às vezes os monstros têm o nosso próprio sangue. E eu fiquei em silêncio por tanto tempo que quase esqueci como era ter uma voz, até que algo aconteceu que mudou tudo. Mas essa é a história para o nosso próximo encontro. Os dias que se seguiram ao enterro da minha mãe passaram como uma névoa densa sobre os campos no inverno mineiro. O velório foi um borrão de rostos, conhecidos, abraços que não conseguiam me aquecer e palavras de consolo que não alcançavam meus ouvidos. Só me lembro do caixão simples de madeira clara, do rosto da mamãe sereno demais, como se fosse uma boneca de cera, não a mulher vibrante que cantava, enquanto sovava a massa do pão, e de como segurei firme as mãos dos meus irmãos o tempo todo. O Lucas, com seus 8 anos, entendia o suficiente para chorar sem parar. A Aninha, pequena demais para compreender a finalidade, perguntava repetidamente quando a mamãe ia acordar. Cada pergunta era uma faca se retorcendo no meu peito. Na nossa pequena comunidade, o luto tinha seus próprios rituais. As mulheres tomaram a cozinha, enchendo nossa despensa com comida que duraria semanas. Pão de queijo, broa de milho, conservas, linguiça, queijo frescal. Os homens se revezavam para ajudar meu pai na roça, sabendo que ele não teria forças para fazer aquilo sozinho nos primeiros tempos. A solidariedade era o único consolo tangível naqueles dias, mas as visitas foram diminuindo gradualmente. A vida tem sua própria urgência e as pessoas voltaram para suas rotinas. Uma semana depois do enterro, éramos novamente sonos um pai devastado pela perda, 3 crianças órfãs de mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um predador à espreita. Meu pé, consumido por sua própria dor, mal notava o que acontecia ao seu redor. Saía antes do amanhecer e voltava ao anoitecer, caindo exausto na cama, sem energia para mais nada. Acho que o trabalho era sua única fuga. A única forma de suportar a ausência da minha mãe. Talvez ele acreditasse que se cansasse o suficiente, não sonharia com ela à noite. Você está sendo uma boa menina? Helena, ele me dizia às vezes, passando a mão no meu cabelo. Sua mãe estaria orgulhosa. Aquelas palavras deveriam confortar, mas me causavam uma dor profunda. Se ele soubesse o que acontecia quando ele se ausentava, ainda me olharia com aquele orgulho. Nos olhos, assumia as responsabilidades da casa como pude. Acordava cedo para preparar o café da manhã. Ajudava meus irmãos a se vestirem para a escola rural que ficava a 2 quilômetros de casa. Lavava a roupa no tanque de pedra. Cozinhava o que tinha aprendido com a mamãe. Minhas mãos pequenas tentavam recriar seus gestos, mas tudo saía diferente. O feijão
nunca tinha o mesmo sabor, o pão não crescia da mesma forma, a roupa não ficava tão branca. Cada fracasso era um lembrete doloroso de sua ausência. À noite, quando todos dormiam, eu chorava baixinho no travesseiro, abafando os soluços para não acordar a Aninha, que dormia ao meu lado. Chorava pela mamãe, por mim, pelo peso de responsabilidades, grandes demais para ombros tão pequenos, mas principalmente chorava pelo terror que crescia no meu peito cada vez que eu ficava sozinha com meu avô. Depois daquela primeira noite, ele se tornou mais cuidadoso, mais metódico. Esperava os momentos em que meu pai saía para resolver algum assunto na cidade, quando meus irmãos estavam na escola ou brincando com os vizinhos. Sempre havia uma desculpa para me chamar ao seu quarto, ao galpão de ferramentas, ou mesmo à beira do riacho que cruzava nossa propriedade. Vem me ajudar aqui. Helena? Dizia com sua voz áspera que não permitia recusa. Eu ia, o corpo tremendo, sabendo que me esperava, mas incapaz de fugir. Que opção tinha uma menina de 10 anos numa época em que crianças não tinham voz, em que a palavra de um adulto, especialmente de um homem respeitado na comunidade, era lei inquestionável. Ele sempre usava as mesmas palavras depois. Isso fica entre nós. Seu pai já tem problemas suficientes. Você não quer causar mais sofrimento para ele. Tá, é. E assim ele me silenciava, usando meu amor por meu pai como uma arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que eu, na minha inocência, não conseguia combater. Eu acreditava mesmo que contar a verdade mataria meu pai de desgosto, que seria minha culpa se nossa família, já fragilizada pela perda da mamãe, se desintegrasse completamente. Os meses se arrastaram neste pesadelo contínuo. O inverno chegou com toda a sua força, trazendo geadas que branqueavam os campos pela manhã e noites tão frias que podíamos ver nossa respiração dentro de casa. Nos dias de vento cortante, que parecia penetrar até os ossos, eu quase agradecia pelo frio que me permitia usar várias camadas de roupa, criando uma barreira a mais entre meu corpo e as mãos que me violavam. Com o tempo, aprendi a me ausentar mentalmente durante aqueles momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, minha mente fugia para longe, para as histórias que a mamãe contava, para os campos verdes, onde costumávamos colher flores na primavera, para um futuro distante, onde eu seria grande o suficiente para fugir dali com meus irmãos. Era uma forma de sobrevivência, uma dissociação que me permitia suportar o insuportável. Em agosto daquele ano, quando fiz 11 anos, percebi com horror que meu corpo começava a mudar. Pequenos botões doloridos apareceram no meu peito, anunciando uma puberdade precoce, que só piorava a minha situação. Meu avô notou essas mudanças com um interesse que me enchia de náusea. Tá virando mocinha? Hein kommen tu, dia, seus olhos percorrendo o meu corpo de uma forma que me fez querer desaparecer. Sua mãe também se desenvolveu cedo. Tentei esconder as mudanças como pude. Usava roupas largas, encolhia os ombros, me enfaixava sob as blusas, tudo para parecer menor, menos visível, menos desejável aos seus olhos, mas era inútil. Naquele verão, começamos a receber visitas frequentes de uma prima distante do meu pai, tia Cida, uma senhora viúva de uns 50 anos que morava na cidade. Ela vinha aos domingos, trazia broa de milho e doces para nós e observava nossa situação com olhos atentos que pareciam ver mais do que os outros. Essa menina tá magra demais, comentou uma vez ao meu pai. E esses olhos parecem os de alguém muito mais velho. Foi a primeira vez
que alguém notou algo, senti uma mistura de esperança e pânico. Parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que levasse aquele segredo pesado para longe de mim. Outra parte tremia de medo das consequências, da possibilidade de não ser acreditada, de causar uma tempestade na família. Meu avô percebeu o perigo que tia Cida representava. Tornou-se mais cauteloso quando ela estava por perto, tratando-me com uma distância calculada que poderia passar por respeito, mas seus olhos enviavam mensagens claras. Ninguém acreditaria em mim. Eu não tinha outra opção a não ser me calar. Com o passar do tempo, desenvolvi pequenos atos de resistência, pequenas rebeliões, que provavelmente passavam despercebidas para os outros, mas que para mim representavam batalhas importantes na guerra silenciosa, que eu travava. Comecei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro. Passei a acordar antes de todo mundo para trancar a porta do quarto que eu dividia com a Aninha. Inventava doenças quando ficaria sozinha com ele, mas minha melhor arma era o silêncio. Não o silêncio da vítima, mas o do observador. Aprendi a ler au ciné, a prever seus movimentos, a antecipar seus humores. Eu sabia quando seria mais seguro estar perto de outras pessoas, quando era melhor me esconder no sótão do celeiro, um esconderijo que descobri por acaso e que ele nunca encontrou. Quando seu humor estava particularmente perigoso, em março de 1958, quase um ano depois da morte da minha mãe, aconteceu algo que mudaria o curso da nossa história familiar. Para sempre, era um sábado. Lembro-me com clareza. Meu pai tinha ido à cidade vender alguns produtos da nossa pequena horta e comprar mantimentos. Lucas e Aninha estavam na casa de vizinhos, participando de uma festinha de aniversário. Eu estava sozinha em casa com meu avô, limpando o fogão a lenha. Quando ele apareceu na porta da cozinha, "Vem cá, Helena", ordenou com aquele tom que não admitia recusa. Meu coração acelerou. Conhecia bem aquele tom, aquele olhar, mas naquele dia, algo dentro de mim se revelou. Talvez fosse o desgaste de quase um ano vivendo naquele inferno. Talvez fosse a lembrança da minha mãe, que parecia particularmente vívida naquela manhã. Talvez fosse simplesmente que meu copo de tolerância tinha transbordado. "Não posso agora", respondi semolalo, continuando a esfregar as cinzas do fogão com mais força do que o necessário. "Preciso terminar isso antes que o papai volte." "Hã?" Ele pareceu atordoado por um instante. Eu nunca o tinha desobedecido diretamente, mas a surpresa logo deu lugar à raiva. Ele cruzou a cozinha em 3 passadas largas, agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas e começou a me arrastar para o seu quarto. Quem você pensa que é para me responder assim? Rosnou entre dentes. Esqueceu quem manda aqui enquanto seu pai não está. E o lutei, tentando me soltar, arranhando, rutando. Era inútil contra sua força de homem adulto, mas continuei resistindo. Algo havia quebrado dentro de mim. Se ia acontecer de qualquer maneira, pelo menos não seria submissa desta vez. Foi então que ouvimos o som de rodas no quintal. Meu avô congelou, ainda segurando meu braço com força bruta. Não esperávamos ninguém àquela hora. Ele me soltou abruptamente, empurrando-me contra o fogão. Veve queimei. E nem uma palavra sobre isso. Entendido? Corri para a janela. O coração disparado. Era a caminhonete do meu pai, voltando mais cedo do que o previsto. Nunca o vermelho desbotado daquela velha caminhonete pareceu tão bonito aos meus olhos. Meu avô desapareceu rapidamente para o seu quarto. E eu tentei recompor minha aparência antes que meu pai entrasse, alisando o avental, arrumando o cabelo, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair.
Meu pai entrou trazendo um saco de mantimentos e um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, que descobri depois ser um pedaço de tecido para eu fazer um vestido novo. Seu rosto, normalmente marcado pela tristeza, desde a morte da mamãe, parecia um pouco mais leve naquele dia. Volte, moçada, explicou, colocando as compras sobre a mesa. A tempestade está vindo. Achei melhor não arriscar ficar preso na estrada. Sim. De fato, nuvens escuras se acumulavam no horizonte, anunciando uma daquelas tempestades de verão que transformavam as estradas de terra em lamaçais intransitáveis. Ajudei a guardar as compras, tentando agir normalmente, mas meu braço latejava onde meu avô o havia apertado e meu coração ainda batia descompassado pelo confronto interrompido. Meu pai me observava com atenção enquanto organizávamos tudo. Em um momento, sua mão tocou meu braço, exatamente no ponto das marcas vermelhas deixadas pelos dedos do meu avô. Recuei instintivamente com um gemido de dor que não consegui conter. O que você tem no braço? Helena. E ele perguntou, franzindo a testa. Nada. Rispondi rapidamente. Bati quando stava limpando debaixo da mesa. Tu? Ele não pareceu convencido. Seus olhos, tão parecidos com os meus, os mesmos que vi tantas vezes no espelho envelhecerem prematuramente, estudaram meu rosto por um longo momento. Tem alguma coisa acontecendo que eu deveria saber? Ele perguntou finalmente. Sua voz suave, mas firme? As palavras ficaram presas na minha garganta. Era a minha chance de contar tudo, de acabar com aquele pesadelo, mas o medo do descrédito, as consequências, possibilidade de destruir o que restava da nossa família, me paralisou. Não, papai, almente, baixando os olhos para que ele não visse a verdade neles. Tá tudo bem, Cal. Ele suspirou, não parecendo nem um pouco convencido, mas não insistiu. Em vez disso, acariciou brevemente meu cabelo antes de ver onde meu avô estava. Os primeiros trovões começaram a soar ao longe, anunciando a tempestade iminente. Dentro de mim, outra tempestade se formava, feita de culpa por não ter aproveitado aquela oportunidade de alívio, por ter escapado daquela vez, e de um novo sentimento que demorei a reconhecer, esperança. Meu pai tinha notado algo. Ele tinha feito perguntas, talvez, talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade em nossa família estava apenas começando a se formar no horizonte, prestes a desabar com uma força que mudaria nossas vidas para sempre. A tempestade que se formava naquela tarde de março de 1958 não era apenas a que escurecia o horizonte, havia outra, mais densa e carregada, se formando dentro das paredes de nossa casa. Os dias que se seguiram ao incidente na cozinha foram de uma tensão quase palpável. Meu avô, pela primeira vez, parecia cauteloso ao meu redor, lançando-me olhares que misturavam ameaça e desconfiança. Meu pé, por sua vez, nos observava com uma atenção renovada, como se tivesse despertado de um longo transe de luto. Algo tinha mudado no comportamento do meu pai. Ele começava a chegar mais cedo da roça, a fazer perguntas sobre o nosso dia, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em sua névoa de dor. Às vezes eu encontrava, me observando com uma expressão interrogativa, como se tentasse decifrar um enigma escrito em meu rosto. Outras vezes,
o surpreendia em discussões sussurradas com meu avô, conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. A rotina da casa seguia seu curso aparente. Eu continuava a cuidar do lar e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Mas algo sutil havia mudado na dinâmica familiar. As oportunidades que meu avô encontrava para ficar a sós comigo diminuíram drasticamente, não por falta de tentativas de sua parte, mas porque meu pai parecia estar sempre por perto nos momentos críticos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Numa noite particularmente fria de abril, quando o outono já pintava as folhas das árvores de vermelho e dourado, aconteceu o que eu secretamente temia e esperava. Meus irmãos já estavam dormindo e eu terminava de lavar os pratos do jantar. A cozinha era iluminada apenas pela lamparina de querosene pendurada no centro e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão à lenha. O som dos grilos e o uivo distante de um cachorro eram os únicos ruídos. Além do esfregar monótono do pano contra os pratos, meu avô entrou na cozinha sorrateiramente, com aquele andar pesado, mas silencioso que eu tinha aprendido a reconhecer e a temer. Meu pai tinha saído para verificar um barulho no galpão, onde guardávamos as ferramentas, ou pelo menos foi o que ele disse. Em retrospecto, percebo que era uma armadilha cuidadosamente planejada. Tá sozinha. Helena. A voz do meu avô soou baixa e rouca atrás de mim. O familiar calafrio de pavor percorreu minha espinha. Assente sem me virar. Minhas mãos continuando mecanicamente o trabalho de secar os pratos, como se nada estivesse acontecendo, como se eu pudesse me esconder na normalidade da tarefa. Faz tempo que não temos um momento a sós. Ele continuou se aproximando. Pude sentir seu hálito, uma mistura de tabaco e cachaça. Na minha nuca, seu pai anda muito na sua cola ultimamente. Não é. Suas mãos pesadas pousaram nos meus ombros pequenos e senti minhas pernas fraquejarem. Eu já sabia o que viria a seguir. O mesmo pesadelo que se repetia há quase um ano. Fechei os olhos com força, procurando aquele lugar distante em minha mente onde costumava me refugiar. O que está acontecendo aqui? A voz do meu pai, cortante, como eu nunca a tinha ouvido antes, quebrou o silêncio. Abri os olhos para ver, Lu parado na porta da cozinha, uma expressão que misturava incredulidade e uma fúria crescente em seu rosto, normalmente gentil. Meu avô retirou as mãos dos meus ombros, como se tivessem sido queimadas, dando um passo para trás. Nada, meu filho, respondeu ele com uma casualidade forçada. Só estava conversando com uma menina. Pangwa, conversando. A voz do meu pai era baixa, contida, mas seus olhos ardiam. Não foi o que me pareceu. Crua. Um silêncio denso desceu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão, e eu permanecia congelada, o prato meio seco ainda em minhas mãos. Incapaz de me mover ou falar, eu tinha imaginado este momento, o momento em que meu segredo seria revelado, centenas de vezes. Mas agora que estava acontecendo, não conseguia emitir um único som. Vai para o seu quarto. Helena, ordenou meu pai sem desviar os olhos do meu avô. Hesitei por um instante, dividida entre o alívio de poder escapar e o medo do que aconteceria quando eu saísse. Vai. E ele repetiu, desta vez com mais firmeza. Soltei o prato e o pano e passei rapidamente por meu pai em direção ao corredor que levava aos quartos. Mas em vez de ir para o meu quarto, parei na escuridão do corredor,
o coração martelando tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. O que você estava fazendo com a minha filha, a voz do meu pai, soou novamente. Agora que ele pensava que eu estava longe, já te disse, só estávamos conversando, respondeu meu avô, mas sua voz tinha um tremor sutil que eu nunca tinha ouvido antes. Você está imaginando coisas. Será que a voz do meu pai adquiriu um tom perigoso? Faz semanas que observo vocês dois, as marcas nos braços dela, o jeito como ela se encolhe quando você se aproxima, os pesadelos à noite. Você acha que eu sou cego ou estúpido? É uma menina desajeitada, vive se machucando. E quanto aos pesadelos, ela perdeu a mãe. Não me faça de idiota. A voz do meu pai explodiu, fazendo-me encolher na escuridão do corredor. Ontem à noite, eu fiquei acordado, fingindo dormir. Eu, sexto, você tentando entrar no quarto dela. Eu vi você insistindo mesmo. Quando ela disse que estava doente, um silêncio atordoado se seguiu aquelas palavras. Então, meu pai tinha visto, tinha notado, ele não estava tão alheio quanto eu pensava. Uma onda de alívio me percorreu, seguida imediatamente pelo terror do que viria a seguir. Você não entende? A voz do meu avô soou conciliadora. A menina confunde as coisas. Ela precisa de uma figura materna e, como não a tem, às vezes interpreta mal. Cala a boca. Me pegritou. E ouvi o som de algo quebrando, prato, talvez, ou uma xícara. Não se atreva a insinuar que minha filha está mentindo. Eu não fiz nada que ela não quisesse. A voz do meu avô adotou um tom mais desafiador. Ela vem se insinuando para mim há meses, se oferecendo. É mulher antes do tempo, igualzinha à mãe dela. O som que se seguiu foi como um trovão dentro da cozinha. O impacto de um punho contra a carne. Ouvi um grunhido de dor e o barulho de móveis sendo arrastados. Objetos caindo. Eles estavam brigando. Nunca mais fale assim da minha esposa ou da minha filha. Rugiu a voz do meu pai. O barulho da briga aumentou. Tapei os ouvidos. Apavorada, mas não consegui bloquear o som. Vidro quebrando, madeira rangendo, grunhidos de dor e esforço. Então, um baque particularmente forte, seguido de um silêncio súbito. Corri de volta para a porta da cozinha. Movida pelo pânico, a cena que encontrei ficará gravada para sempre em minha memória. Me pépé, ofegante, com os punhos sangrando, meu avô caído no chão de terra batida, imóvel, uma mancha de sangue se espalhando sobre sua cabeça, onde ele havia batido na quina do fogão a lenha. Papai, minha voz saiu como um sussurro. Meu pai se virou para mim. O rosto transformado pelo choque e pela compreensão do que acabara de acontecer. Por um instante, pareceu não me reconhecer, como se olhasse através de mim para algum ponto distante. Então seu olhar clareou. Helena, disse ela, a voz quebrada. Eu te disse para ir para o seu quarto. Ja, ela tá. Não consegui completar a pergunta. Meu pai se ajoelhou ao lado do meu avô, verificando o pulso em seu pescoço, depois de um longo momento. E ele assentiu gravemente. Vai acordar. O Lucas ordenou, adotando um tom prático que contrastava com o caos ao nosso redor. Diga a ele que vocês não ouviram nada, que estavam dormindo. Entendeu? Não importa o que aconteça. Vocês não viram nem ouviram nada. Tá. Assente, apavorada.
Mas estranhamente aliviada, meu avô estava morto. O pesadelo tinha acabado, mas outro, diferente, estava apenas começando. E Helena, acrescentou meu pai, segurando meus ombros e olhando diretamente nos meus olhos. Dia, quando você for mais velha, eu vou te perguntar o que realmente aconteceu nesta casa. E nesse dia, eu quero que você me conte tudo. Mas não hoje. Hoje você não viu nada. Promete? Prometo. Papai. Respondi com uma maturidade além dos meus anos. As horas seguintes foram um borrão confuso. Lembro de acordar o Lucas, de sussurrar para ele a versão oficial, que não ouvimos nada, que estávamos dormindo. Lembro de voltar para o meu quarto e abraçar a Ninha, que por graça divina dormiu profundamente através de todo o caos. Lembro do som de cavalos e vozes no meio da noite, de lamparinas atravessando as frestas da janela, de homens entrando e saindo da nossa casa. Do delegado, um homem corpulento de bigode grosso, fazendo perguntas em voz baixa, do médico da cidade examinando o corpo do meu avô ali mesmo na cozinha. Antes de o levarem, foi um acidente. Alberto, ouvi o delegado dizer ao meu pai, qualquer um pode ver que o velho escorregou e bateu a cabeça. Poderia ter acontecido com qualquer um. Ainda mais, depois de umas doses de cachaça. Talvez o delegado realmente acreditasse nisso, ou talvez simplesmente não quisesse se envolver em problemas entre pai e filho numa comunidade pequena onde todos se conheciam. De qualquer forma, a versão oficial foi estabelecida. Joaquim Oliveira, 69 anos, havia tropeçado em estado de embriaguez, batido a cabeça na quina do fogão a lenha e falecido instantaneamente. Triste acidente domestique. Ninguém questionou, ninguém suspeitou. Ou se suspeitaram, preferiram manter o silêncio, respeitando a dor de uma família já marcada pela tragédia recente da perda da minha mãe. O velório foi breve e pouco frequentado. Poucos moradores da cidade, alguns antigos companheiros de trabalho do meu avô. Nenhuma lágrima verdadeira foi derramada. Meu père permaneceu estoico, cumprindo as obrigações sociais com a dignidade de um homem que faz o que deve ser feito, não o que deseja. Eu observei tudo com um distanciamento curioso, como se assistisse a uma peça de teatro da qual não fazia parte. Quando o caixão simples desceu à terra no pequeno cemitério da comunidade, senti um peso enorme deixar meus ombros, como se junto com aquele corpo estivessem sendo enterrados os últimos meses de terror que eu havia vivido. Na noite após o enterro, quando finalmente voltamos para casa e meus irmãos adormeceram, meu pai me chamou à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde dias antes a tragédia havia ocorrido. O chão tinha sido esfregado, até não restar nenhum vestígio de sangue, mas ambos sabíamos o que havia acontecido ali. Helena, começou ele, com a voz baixa, para não acordar as crianças. Eu nunca te perguntei diretamente, e não vou te perguntar agora. Não quero que você carregue esse peso. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam umedecidos por lágrimas contidas. Primeira verdadeira demonstração de emoção que eu via nele desde o incidente. Só quero que você saiba que, se eu fiz o que fiz, foi porque um pai protege seus filhos sempre, não importa contra quem ou contra o quê. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Era a primeira vez que realmente conversávamos desde a morte da minha mãe. Dia, quando você estiver pronta, se quiser falar sobre isso, eu estarei aqui, mas se preferir nunca tocar no assunto, também está tudo bem. O importante
é que agora estamos a salvo. Ah, nós dois fizemos o que era preciso fazer. Respondi, surpreendendo a ele e a mim mesma com a firmeza na minha voz. Estamos vivos? É, o que importa. Pá. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Você é forte como sua mãe, disse ele finalmente, um pequeno sorriso triste aparecendo em seu rosto cansado. Ela estaria orgulhosa. Tchê, naquele momento, sentados à mesa da cozinha sob a luz tênue da lamparina, algo novo se formou entre nós, um pacto silencioso, um entendimento mútuo que transcendia palavras e pela primeira vez em quase um ano eu dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que habitava sob o mesmo teto. O que eu não sabia então era que alguns segredos, mesmo quando são enterrados profundamente, têm maneiras de ressurgir anos depois, transformados pelo tempo, mas não menos poderosos. O que, embora aquele capítulo sombrio tivesse chegado ao fim, ainda havia um longo caminho de cicatrização pela frente, um caminho que levaria décadas e me testaria de maneiras que eu jamais poderia ter previsto naquela noite de relativo alívio e paz, recém-descoberta. A vida tem um jeito estranho de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Depois do enterro do meu avô, nossa casa gradualmente deixou de ser um lugar de medo para se tornar novamente um lar, não de imediato, nem completamente. Certas sombras persistem por muito tempo, grudadas nas paredes como manchas que nenhum sabão consegue tirar. O verão de 1958 chegou com sua força típica, trazendo dias escaldantes que rachavam a terra seca e noites abafadas que tornavam o sono quase impossível. No entanto, apesar do calor implacável, algo dentro de mim começava a descongelar lentamente, como se um inverno interior finalmente desse lugar a uma primavera hesitante. Me paix. Embora nunca mais tenhamos discutido diretamente o que ocorreu naquela noite fatídica, começou a reconstruir nossa família com uma determinação silenciosa que admiro até hoje. Ele assumiu não só o papel de provedor, mas tentou, à sua maneira desajeitada de homem do campo, preencher também o vazio deixado por minha mãe. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho áspero da roça, agora tentavam gestos delicados, trançar o cabelo da Aninha pela manhã, verificar os cadernos do Lucas depois da escola, às vezes até fazer uma broa de milho simples. Aos domingos, seguindo a receita amarelada que minha mãe guardava na lata de biscoitos, o Alberto tá virando uma dona de casa. Brincavam os vizinhos quando descobriam que ele tinha aprendido a fazer pão de queijo ou a remendar roupa. Ele só sorria. Sem vergonha. Meus filhos precisam. Então eu aprendo. Respondia simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, embora em 1958, no interior de Minas, fosse quase revolucionário que um viúvo assumisse tais tarefas. Quanto a mim, embora continuasse ajudando nas tarefas domésticas, meu pai insistiu que eu voltasse para a escola. Sua mãe queria que você estudasse. Ele dizia sempre que eu tentava argumentar que seria mais útil em casa. E eu também quero. Dema, o retorno à escola rural, uma única sala onde alunos de várias idades estudavam juntos sob a tutela da professora Rosana, foi ao mesmo tempo um alívio e um novo tipo de desafio. Alívio por estar algumas horas longe de casa, entre pessoas que não sabiam, que nunca saberiam o que tinha acontecido entre aquelas paredes de pau a pique. Desafio porque, aos 11 anos,
Eu carregava experiências que me separavam irremediavelmente das outras crianças. A Helena vive no mundo da lua, comentava a professora Rosana nas reuniões com meu pai. Ela tem potencial, aprende rápido, mas parece sempre distante. Como se parte dela estivesse em outro lugar. Ora nisso, ela tinha razão. Claro, parte de mim estava sempre em guarda, sempre vigilante. O trauma me ensinara a nunca baixar completamente a guarda, a sempre procurar rotas de fuga, a desconfiar de sorrisos fáceis e gentilezas inexplicáveis. À noite, os pesadelos continuavam, embora com menos frequência. Eu acordava gritando. O corpo coberto de suor frio, imagens terríveis ainda vivas atrás das pálpebras. Nos piores momentos, era meu pai quem vinha. Se sentava na beirada da cama e esperava pacientemente até que minha respiração se normalizasse. Tá tudo bem, Helena. Ele sussurrava na escuridão. Foi só um pesadelo. Ninguém vai te fazer mal, nunca mais. Ele nunca perguntava com o que eu sonhava. Não era preciso. Nós dois sabíamos no início de 1960, quando eu tinha 13 anos, a vida nos jogou outra carta. Tia Cida, aquela prima distante do meu pai que às vezes nos visitava, ficou viúva de seu segundo marido, sem filhos e sozinha na casa grande da cidade. Ela propôs algo que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Alberto, disse ela, num domingo depois do almoço, enquanto tomávamos um cafezinho na varanda, eu tenho pensado muito nisso. Por que vocês não vêm morar comigo em Ouro Preto? A casa é grande demais para mim sozinha e as crianças teriam acesso a escolas melhores. Hausen, meu pai hesitou, passando a mão pelo queixo mal barbeado. Não sei. Cida, esta terra é tudo que eu tenho. Foi do meu pai e do pai dele antes. Já. Ninguém falou em vender. Ela respondeu pragmaticamente. Contrata alguém para cuidar. Vem nos fins de semana. Pensa nas crianças. Alberto, que futuro elas têm aqui? A Helena já está quase uma mocinha. Precisa de uma educação adequada. Se não quiser terminar como empregada na casa de alguém, aquilo tocou profundamente meu pai. Se havia algo que ele desejava ardentemente, era que seus filhos tivessem oportunidades que ele e minha mãe nunca tiveram. A decisão não foi tomada naquele dia, mas a semente estava plantada. Nos meses seguintes, a ideia cresceu. Foi discutida inúmeras vezes à mesa do jantar, pesando prós e contras. Lucas e Aninha estavam entusiasmados com a perspectiva de morar na cidade grande, que na realidade não passava de uma cidade histórica, com aproximadamente 0 habitantes. Eu tinha sentimentos mistos. Por um lado, a ideia de deixar aquela casa onde tanto sofrimento havia ocorrido era tentadora. Por outro, apesar de tudo, era o único lar que eu conhecia. Cada canto, cada árvore do quintal, cada pedra do caminho, até o riacho, continha memórias. Algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas. De tempos mais felizes quando a mamãe ainda estava viva. Em julho de 1960, no meio do inverno rigoroso, fizemos a mudança. Não levamos muito, algumas roupas, objetos pessoais, as fotografias da família, o jogo de louça que tinha sido da minha mãe, o resto ficou para trás. Junto com uma parte de nós mesmos, a casa da tia Cida em Ouro Preto era realmente grande para os padrões locais, 2 andares, com 4 quartos, sala separada da sala de jantar.
uma cozinha espaçosa com fogão a lenha e outro a gás, uma modernidade que nos impressionou enormemente, e até um banheiro interno com água corrente, luxo que nunca havíamos experimentado. Cada criança terá seu próprio quarto, anunciou tia Cida. Para o deleite de Lucas e Aninha, que sempre haviam compartilhado espaços reduzidos, a adaptação à nova vida não foi simples. Meu pé, acostumado ao trabalho físico na roça, agora tinha um emprego em uma venda local, atendendo o balcão, fazendo entregas. Suas mãos, antes calejadas pela enxada, agora manejavam cadernetas e calculavam contas. Nas primeiras semanas, ele voltava para casa com um olhar perdido, como se não soubesse exatamente quem era nesta nova realidade. Quanto a mim, fui matriculada no Colégio Nossa Senhora da Saúde, administrado por freiras. Era um ambiente completamente diferente da escolinha rural, salas separadas por série, várias professoras, matérias específicas, uniformes impecáveis, regras rígidas. No primeiro dia, olhando para aquelas dezenas de meninas, com suas saias plissadas e blusas brancas engomadas, senti um medo que não experimentava desde os tempos sombrios em nossa antiga casa. Você vai se acostumar, assegurou tia Cida, ajustando minha gravata azul marinho pela terceira vez. É uma das melhores escolas da região, diplôme daqui à Breportat. Hey, eu não disse nada, mas duvidava que um dia me acostumaria a pertencer a esse mundo. As outras meninas vinham de famílias estabelecidas na cidade, filhas do comerciante, do farmacêutico, do tabelião, até do prefeito. Eu era a menina da roça, com sotaque carregado e modos rústicos, usando um uniforme de segunda mão, que tia Cida havia conseguido com uma conhecida. Os primeiros meses foram de um isolamento quase total. Eu me sentava sempre no fundo da sala, falava apenas quando as freiras me perguntavam diretamente. Evitava o recreio ficando na biblioteca com o pretexto de estudar. Não era apenas timidez, era uma barreira protetora que eu havia erguido ao meu redor. Um muro invisível que mantinha o mundo a uma distância segura, academicamente. No entanto, eu floresci, descobri nos livros um refúgio, um mundo alternativo, onde eu podia escapar das complicações da realidade. A irmã Carolina, professora de português, foi a primeira a notar meu talento para a escrita e a leitura. Você tem um dom, ela me disse uma tarde, depois de ler uma redação que eu havia escrito sobre o lugar de onde vinha. Eu tinha descrito os campos ondulantes da nossa propriedade, o riacho de águas claras, os ipês que explodiam em cor no final do inverno, com uma vivacidade que a surpreendeu. Você deveria considerar ser professora um dia. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que eu poderia ser mais do que uma dona de casa, mais do que uma continuação do destino da minha mãe. A ideia se plantou como uma semente frágil em terreno pouco fértil, mas que, contra todas as probabilidades, começou a germinar. Em casa, nossa nova dinâmica familiar também encontrava seu próprio ritmo. Tia Cida, embora enérgica e às vezes excessivamente prática, tinha um coração generoso. Ela nos tratava como se fôssemos seus próprios filhos, com uma mistura peculiar de disciplina e carinho que, para minha surpresa, funcionava bem. Uma moça da sua idade precisa aprender mais do que estudar, disse a ela, me ensinando a fazer crochê nas noites de inverno. Precisa saber administrar uma casa, pregar um botão, fazer um bolo que não pareça um tijolo,
mas também precisa saber matemática para não ser enganada nas contas e ler bons livros para ter assunto e opinião própria, acrescentava. Era uma visão de feminilidade que ficava a meio caminho entre o tradicional e o progressista. Para a época, especialmente no interior de Minas, no início dos anos 60, tia Cida não era revolucionária, não defendia abertamente que as mulheres tivessem carreiras em vez de famílias, mas acreditava firmemente que uma mulher instruída tomava melhores decisões na vida, meu père, por sua vez, parecchia rejuvenescer lentamente. O peso que carregava nos ombros, desde a morte da minha mãe, agravado pelo incidente com meu avô, começava a diminuir. Ele começou a sorrir mais, a contar histórias durante o jantar, a brincar com a Aninha e ajudar o Lucas com os estudos ocasionalmente. Aos sábados à noite, ele até ia ao cinema com alguns colegas da venda, uma socialização que jamais teria considerado em nossa vida anterior. Foi em uma dessas noites de sábado, quando eu tinha 15 anos, que tia Cida e eu tivemos a conversa que mudaria minha compreensão sobre o que havia ocorrido em nossa antiga casa. Estávamos só nós duas em casa. Meu pai tinha saído com o Lucas para ver um filme na única sala de cinema da cidade. A Aninha estava em uma festinha de aniversário de uma coleguinha de escola. Tia Cida fazia crochê, enquanto eu lia um livro que a irmã Carolina me havia emprestado. Helena, disse ela subitamente, quebrando o silêncio confortável que se havia estabelecido entre nós. Tem algo que eu quero te perguntar há muito tempo. Tina. Levantei os olhos do livro, notando a seriedade incomum em seu tom. O que foi? Tia! Ela deixou o crochê de lado e me olhou diretamente. O que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Em todos aqueles anos, ninguém, absolutamente ninguém, havia perguntado isso diretamente. Era um assunto silenciosamente proibido, um fantasma que pairava em nossa família, mas nunca era nomeado. Ele, e não? Hesitei, sentindo a garganta repentinamente seca. Ele escorregou e bateu a cabeça no fogão. Foi um acidente igual. Tia, Cida continuou me olhando. Seus olhos penetrantes, como se pudessem ler através das minhas palavras ensaiadas. Helena, disse ela finalmente, sua voz mais suave. Estou te perguntando porque preciso saber se estou certa sobre o que suspeitei por tanto tempo. Não estou julgando ninguém. Só quero entender. Mas entender o quê? Perguntei na defensiva. Embora soubesse exatamente do que ela falava, comecei a suspeitar quando visitava vocês. Ela continuou, ignorando minha pergunta. Via como você se encolhia quando ele se aproximava, como seus olhos, tão parecidos com os da sua mãe, tinham perdido aquele brilho de menina. Não era só luto, era algo mais, algo que eu reconheci, porque ela fez uma pausa, respirando fundo. Hara, porque eu passei por algo parecido quando tinha a sua idade. Abuelito, aquela confissão inesperada quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que eu havia contido por anos começaram a rolar silenciosamente pelo meu rosto. Ninguém ia acreditar em mim. Sussurrei, finalmente. Ele era respeitado, eu era só uma menina. Eu teria acreditado em você. Ela respondeu simplesmente. Por isso me aproximei tanto de vocês, depois que sua mãe faleceu. Eu vi os sinais, mas não tinha certeza. Não podia intervir sem provas. Vou. E então o papai descobriu. Completei. As palavras saindo agora como uma torrente que não podia ser contida. Ela viu o vovô tentando
e eles brigaram. E o vovô saiu e não consegui terminar. Tia Cida se levantou de sua poltrona e veio sentar-se ao meu lado no sofá, envolvendo-me em um abraço que era ao mesmo tempo protetor e compreensivo. Pela primeira vez, desde que tudo ocorrera, me permiti chorar de verdade. Não os soluços silenciosos contra o travesseiro à noite, mas um choro aberto, visceral, que sacudia todo o meu corpo. Seu pai fez o que tinha que fazer. Disse ela quando finalmente me acalmei. Qualquer pai que se preze teria feito o mesmo. Ora, como a senhora soube? Perguntai, secando as lágrimas com as costas das mãos, como teve certeza. Quando se vive o suficiente, certas coisas se tornam óbvias. Respondeu enigmaticamente. Então, com um suspiro, acrescentou: E seu pai me contou logo depois que vocês se mudaram para cá, ele precisava desabafar com alguém e decidiu confiar em mim. Sandy permanecia em silêncio, assimilando essa informação. Então meu pai havia falado sobre o assunto, só não comigo. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Finalmente, tia Cida pegou minhas mãos entre seus olhos, encontrando os meus com uma intensidade incomum. Por quê? Você carregou esse peso por tempo demais. Helena, você o levou em silêncio, acreditando que devia proteger seu pai, seus irmãos, até a mim. Mas segredos assim adoecem a alma, consomem a gente por dentro, como ferrugem no ferro. Acredite, Oisai. Ela fez uma pausa, como se decidisse até onde deveria ir. O que aconteceu naquela casa não foi sua culpa, nem foi culpa do seu pai. A única pessoa culpada já pagou pelo que fez. E agora é hora de você começar a se libertar desse peso para poder realmente viver. Aquela conversa, embora dolorosa, foi o primeiro passo verdadeiro em meu caminho de cura. Não foi mágico, nem instantâneo. As cicatrizes não desapareceram da noite para o dia, mas algo fundamental mudou. Eu não estava mais sozinha com o meu segredo. Havia alguém que sabia, que entendia, que não me julgava pela parte que eu acreditava ter tido naquele pesadelo. Nos anos seguintes, gradualmente encontrei minha voz. Com a orientação da tia Cida e o apoio silencioso, mas constante do meu pai. Comecei a me reconstruir, não como vítima, mas como sobrevivente. Cada pesadelo enfrentado, cada memória processada, cada novo dia vivido plenamente era uma vitória contra o passado que tentava me definir. Cicatrizes permaneceram, claro, algumas visíveis apenas para mim, outras que afetaram relacionamentos, escolhas, medos. Mas as cicatrizes também são marcas de cura, testemunhos silenciosos de batalhas vencidas contra adversidades que poderiam ter nos destruído, mas não conseguiram, e foi assim, entre dores e curas, quedas e reerguimentos, que cheguei à idade adulta, não intacta, não perfeita, mas íntegra e, finalmente, dona do meu próprio destino. Os anos se desenrolaram como as páginas de um livro antigo, alguns capítulos mais suaves, outros mais ásperos, mas todos compondo a história que me trouxe até aqui, aos meus 82 anos, sentada nesta varanda de madeira na mesma Minas Gerais que me viu nascer. Tempo embranqueceu meus cabelos, marcou meu rosto com rugas que contam histórias sem palavras. Curvou ligeiramente minhas costas, mas não conseguiu dobrar meu espírito, não depois de tudo que enfrentei. A década de 1960 trouxe mudanças profundas, não só para mim, mas para o Brasil inteiro.
Enquanto o país vivia seus próprios tumultos, eu finalizava os estudos no Colégio das Freiras, em Ouro Preto. A irmã Carolina, aquela que primeiro vislumbrou em mim um potencial para além das limitações da minha origem, insistiu para que eu prestasse o exame para a escola normal. Você tem vocação para ensinar. Helena, ela me dizia com aquela certeza serena que caracterizava sua personalidade. Seria um desperdício se você se contentasse com menos. Oh. Tornei-me professora primária em 1965. Aos 18 anos, meu primeiro emprego foi numa escola rural, não muito diferente daquela onde iniciei meus próprios estudos. A sala Unitza, as carteiras gastas pelo uso, os alunos com idades variadas, tudo me trazia memórias agridoces da minha própria infância. Mas agora eu estava do outro lado, na posição de quem guia, de quem protege. Foi nesse mesmo ano que meu pai se casou novamente com a Cida, aquela que tinha sido nosso porto seguro nos momentos mais difíceis. Não foi surpresa para ninguém. Os dois haviam desenvolvido uma parceria silenciosa ao longo dos anos, um companheirismo que eventualmente floresceu em algo mais profundo. Lucas, então com 16 anos, e Aninha, 2-13, aceitaram o desenvolvimento com naturalidade. Para eles, tia Cida já era praticamente uma mãe há anos. Lembro-me do casamento simples na igreja matriz de Ouro Preto. Meu pé, aos 45 anos, parecia nervoso como um adolescente, ajeitando constantemente o terno emprestado que não assentava bem em seus ombros largos de trabalhador. Cida, com um vestido azul claro, discreto, e um pequeno arranjo de flores no cabelo grisalho, irradiava uma felicidade contida, apropriada para uma viúva de sua idade. Você está contente com isso, né? Helena, meu pai me perguntou na véspera da cerimônia, quando nos encontramos sozinhos na varanda da casa. Claro que sim. Papai, respondi com sinceridade, vocês merecem essa chance. Tua, ele assentiu aliviado, então disse algo que ficaria para sempre gravado em minha memória. Sabe, tem dias que eu ainda acordo pensando na sua mãe. Acho que uma parte de mim sempre vai amá-la, mas eu aprendi que o coração da gente pode se expandir, pode amar de novo sem trair o que sentiu antes. Ele fez uma pausa, seus olhos se perdendo no horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Acho que é assim com a dor também. Helena, ela não some completamente, mas a gente pode aprender a carregar, lá sem que ela nos destrua. Era a conversa mais próxima que tínhamos tido sobre tudo o que ocorrera anos atrás. Nem ele, nem eu mencionamos diretamente os eventos daquela noite fatídica, mas não era preciso. Havia um entendimento entre nós que transcendia palavras. No ano seguinte, conheci o André. Ele era o novo médico da cidade, recém-formado em Belo Horizonte, idealista e cheio de planos para melhorar a saúde da população rural. Nosso primeiro encontro foi na escola onde eu lecionava. Ele tinha ido vacinar as crianças contra a poliomielite, parte de uma campanha nacional. A professora também precisa tomar a vacina. Ele brincou ao me ver organizando as crianças em fila. Já tomei todas as vacinas necessárias. Doutor, respondi com uma formalidade que fazia parte da minha armadura contra o mundo, mas obrigada pela preocupação. Mas, nos meses seguintes, André aparecia com uma frequência cada vez maior na escola, sempre com alguma desculpa médica plausível, verificar a visão dos alunos, distribuir informações sobre higiene bucal, dar palestras sobre prevenção de parasitas,
mas seus olhos invariavelmente me procuravam na sala, e suas visitas sempre se estendiam com conversas depois de terminada a jornada escolar. Resistir a ele foi minha primeira reação instintiva. O trauma da minha adolescência havia levantado muros ao redor do meu coração, tornando-me cautelosa diante de qualquer aproximação masculina. As poucas amigas que fiz ao longo dos anos frequentemente me provocavam sobre minha solteirice prolongada, sem compreender realmente o abismo de desconfiança que existia dentro de mim. Você não pode passar a vida inteira sozinha. Helena, disse a minha colega Elaine, professora de ciências. Enquanto corrigíamos provas juntas, o Dr. André é um bom partido e está claramente interessado. Estuve assim. Eu respondia automaticamente. Tenho meus alunos, minha família, meus livros. Nem toda mulher precisa de um marido para se sentir completa. Era verdade em parte. Eu havia construído uma vida significativa sem depender de um relacionamento romântico, mas havia também o medo profundo e irracional de que qualquer intimidade pudesse despertar os demônios adormecidos do meu passado. Foi a Cida quem, com sua sabedoria prática, finalmente abriu uma brecha em minhas defesas. Eu entendo o seu medo. Helena, ela me disse numa tarde de domingo, enquanto preparávamos o almoço. Mas nem todos os homens são como seu avô, seu próprio pai. É a prova disso. E se você continuar fugindo da possibilidade de amar, estará permitindo que aquele homem continue controlando sua vida, mesmo depois de morto? Suas palavras me atingiram com a força de uma revelação. Eu estava, de fato, deixando o fantasma do meu avô ditar meus limites. Minhas possibilidades era uma forma insidiosa de prisão autoimposta. No verão de 1967, permiti que André me levasse para jantar em uma cidade vizinha. Fiquei tão nervosa que mal conseguia comer o pão de queijo que ele pediu como entrada relaxa. E ele sorriu, notando meu desconforto. É só um jantar. Não estou te pedindo em casamento. Ainda. Aquele ainda deveria ter me assustado, mas estranhamente me fez sorrir. Havia algo na honestidade direta de André que desarmava minhas defesas. Nosso namoro progrediu lentamente. Com um cuidado quase reverencial de sua parte, ele parecia intuir, sem que eu precisasse explicar, que havia feridas em mim que precisavam de tempo para cicatrizar completamente. Nunca pressionou por intimidade física, além do que me era confortável. Nunca questionou meus ocasionais recuos, inexplicáveis. Uma noite estrelada, sentados à beira de uma represa, tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Eu contei tudo a ele sobre minha mãe, sobre meu avô, sobre a noite em que meu pai, sem querer, se tornou um assassino para me proteger. Falei sem olhar, diretamente, meus olhos fixos nas águas escuras que refletiam o céu estrelado. Quando terminei, houve um longo silêncio. Temi ter cometido um erro irreparável, ter destruído qualquer possibilidade de um futuro com ele. Finalmente, reuni coragem para olhá-lo. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Helena, disse ele por fim, a voz embargada pela emoção, obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não consigo imaginar a coragem que deve ter sido preciso, não só para sobreviver a isso, mas para se tornar a pessoa extraordinária que você é hoje. Ele pegou minhas mãos entre as suas, num gesto que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso.
Nada do que você me contou muda o que sinto por você. Se alguma coisa mudou, é a minha admiração que só aumentou. Ai, nos casamos em 1968 em uma cerimônia simples na mesma igreja, onde meu pai e Cida haviam selado sua união anos antes. Foi um casamento à moda antiga da cidade, com festa no salão paroquial, comida preparada pelas mulheres da comunidade, música tocada por um conjunto local. Os primeiros anos do nosso casamento foram de adaptação mútua. Apesar da minha decisão consciente de confiar em André, meu corpo guardava memórias que minha mente racional nem sempre conseguia controlar. Havia noites em que eu acordava gritando, momentos de pânico aparentemente sem causa, reações desproporcionais a gestos inocentes. André, com a paciência de quem verdadeiramente ama, esteve ao meu lado em cada recaída. Em cada progresso, não temos pressa. Costumava dizer, temos a vida inteira pela frente. Sixer. M1970. Nosso primeiro filho nasceu um menino saudável, a quem chamamos de Caio, em homenagem à minha mãe. Laura, o parto foi difícil, complicado, por memórias traumáticas que transformaram a experiência física num teste psicológico. Mas quando colocaram aquele pacotinho nos meus braços, algo profundo se transformou dentro de mim. Eu volto a proteger. Sussurrei para o bebê, que me olhava com olhos azuis muito abertos, tão parecidos com os meus. Nada nem ninguém vai te fazer mal enquanto eu viver. Era uma promessa que ecoava a que meu próprio pai havia feito a mim. Ainda que tardiamente, um círculo se fechava enquanto o outro se abria. 2 anos depois, nossa família se completou com o nascimento da Mariana, uma menininha de cabelo escuro e sorriso fácil, que desde o início mostrou a determinação que seria sua marca registrada na vida. A década de 1970 passou rapidamente entre fraldar, primeiros passos, primeiras palavras, viagens ocasionais a Belo Horizonte para visitar os pais de André, noites em claro, com crianças com febre, alegrias cotidianas que gradualmente curavam feridas antigas. Continuei lecionando, assumindo eventualmente o cargo de diretora da mesma escola onde comecei minha carreira. M1980. Aos 33 anos, enfrentei outra perda significativa. Meu pai faleceu de um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava na pequena horta que mantinha atrás da casa em Ouro Preto. Foi encontrado por Cida, caído entre as laranjeiras que cultivava com tanto carinho. Tinha apenas 60 anos. O enterro foi uma experiência surreal. O mesmo cemitério onde tantos anos antes havíamos enterrado meu avô, agora recebia meu pai, 2 homens tão diferentes como o dia e a noite, unidos apenas pelo sangue que compartilhavam, mas não pelos valores ou pelo caráter. Enquanto observava o caixão descer à terra, uma tempestade se formava no horizonte, grandes nuvens negras avançando rapidamente, trazendo consigo ventos fortes, e as primeiras gotas pesadas de chuva. Era como se o próprio céu rendesse homenagem àquele homem simples que havia feito o que devia ser feito para proteger sua filha, carregando depois o peso daquele ato pelo resto de sua vida, sem jamais reclamar. Até o tempo veio se despedir. Comentou Lucas, meu irmão, agora um homem de 31 anos, casado e com 3 filhos. A chuva desabou por completo quando o último punhado de terra cobriu o caixão. Não corremos para nos abrigar como fizeram muitos dos presentes. Permanecemos ali. Eu, Lucas, Aninha, Cida,
André e meus filhos pequenos. Deixando que a água lavasse nossas lágrimas num batismo involuntário que parecia apropriado para o momento, foi nesse instante, encharcada até os ossos, mas estranhamente em paz, que me dei conta de quão fundamental havia sido minha fé na minha jornada. Não uma fé dogmática ou ritualista, mas aquela confiança profunda de que, mesmo nas tempestades mais devastadoras da vida, existe um propósito maior, que nem sempre compreendemos de imediato. Essa fé não veio de uma epifania dramática ou uma conversão repentina. Ela foi construída lentamente, através das pequenas e grandes provas que enfrentei. Cresceu nas noites em que eu, ainda menina traumatizada, olhava para as estrelas e sentia uma presença amorosa que transcendia minha compreensão. Fortaleceu-se quando, contra toda a probabilidade, encontrei em André não apenas um marido, mas um companheiro que me ajudou a reconstruir a confiança que pensei ter perdido para sempre. Deus escreve certo por linhas tortas. Tida costumava dizer, e embora eu não compreendesse completamente essa afirmação na minha juventude, com o tempo ela ganhou um significado profundo para mim. Como explicar de outra forma que uma menina abusada, traumatizada, quase destruída, pudesse não só sobreviver, mas florescer? Como justificar que, apesar de tudo, eu tenha encontrado amor, formado uma família, construído uma carreira significativa? Como compreender que as mesmas mãos que foram feridas agora pudessem curar, ensinar, criar? Ao longo dos anos que se seguiram, essa fé me sustentou através de outras provações. Esteve comigo quando meu filho Caio sofreu um grave acidente aos 15 anos que quase o deixou paralítico. Persistiu quando Mariana, aos 20 anos, anunciou que estava grávida e o namorado havia sumido ao saber da notícia. Não me abandonou, nem mesmo quando M1995. André foi diagnosticado com um câncer agressivo que o levaria em menos de um ano. Nos 6 meses que cuidei dele em casa, vendo aquele homem forte se consumir dia a dia, questionei muitas vezes o porquê de tanto sofrimento, por que alguém tão bom tinha que partir tão cedo, aos 55 anos. Por quê? Depois de tudo que eu já havia enfrentado, precisava passar por mais esta provação. Não encontrei respostas fáceis. Talvez elas não existam. Mas descobri que a fé não é ter todas as respostas, é confiar. Mesmo quando as perguntas permanecem em aberto. Na nuit en que André partiu, eu estava sozinha com ele no quarto. Meus filhos tinham ido buscar o padre, atendendo ao último pedido de seu pai. Segurei sua mão, já fria e fraca, enquanto ele lutava por cada respiração difícil. Não tenha medo, sussurrai, repetindo as mesmas palavras que ele tantas vezes me dissera nas noites em que os pesadelos me atormentavam. Eu estou aqui com você, Pierre. Seus olhos, embaçados pela morfina, mas ainda lúcidos, encontraram os meus com um esforço visível. Ele conseguiu articular suas últimas palavras. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Senão... Ele partiu serenamente. Como havia vivido, embora a dor fosse quase insuportável, senti também uma estranha paz, a certeza de que nosso amor não terminava ali, que havia algo além desta vida, que não podemos compreender plenamente. Os anos que se seguiram foram de reconstrução. Mais uma vez, me aposentei do magistério
Mas continuei ativa na comunidade, trabalhando especialmente com mulheres e crianças em situação vulnerável, talvez por saber melhor do que muitos o quão importante é ter alguém que acredite em você quando o mundo inteiro parece desmoronar. Tive a alegria de ver meus filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. Caio seguiu os passos do pai na medicina, especializando-se em pediatria. Mariana, depois de criar sozinha sua filha Sofia, formou-se em direito e hoje trabalha defendendo vítimas de violência doméstica e abuso. Uma escolha que não me surpreendeu. Conhecendo nossa história familiar, vejo minha vida como um tecido complexo de alegrias e dores, de quedas e reerguimentos. Vejo uma menina assustada que se tornou uma mulher forte, não apesar do que sofreu, mas em parte por causa disso, porque cada provação superada, cada tempestade atravessada, me ensinou algo sobre resiliência, sobre perdão, sobre a capacidade humana de recomeçar. Se eu pudesse falar com aquela menina de 10 anos que perdeu tudo em um só dia, eu diria a ela que o caminho será difícil, mas que ela tem dentro de si uma força que ainda não conhece. Eu diria que as cicatrizes nunca desaparecerão completamente, mas que podem se tornar marcas de honra, testemunhos de batalhas vencidas. Eu diria, acima de tudo, que ela não está sozinha, que existem pessoas boas neste mundo, dispostas a estender a mão quando mais precisamos e que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Esta é a minha história, uma história de dor, sim, mas também de redenção, uma história sobre como a fé pode nos sustentar nas tempestades mais violentas da vida. Uma história que talvez possa trazer esperança a alguém que neste exato momento está passando por seu próprio vale de sombras, se perguntando se algum dia verá a luz novamente. Se você está passando por algo semelhante, quero que saiba que você não está só, que as feridas que parecem impossíveis de cicatrizar hoje podem se tornar parte da sua força amanhã, que você é mais forte do que imagina, mais amada do que pode perceber e que a sua história ainda não terminou. E se a minha história tocou seu coração, de alguma forma, peço que a compartilhe com outros que possam precisar ouvir esta mensagem de esperança. Dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história e talvez encontrar coragem para suas próprias batalhas. Inscreva-se no canal para ver outros relatos verdadeiros de superação e fé que publicamos diariamente. E não se esqueça de se juntar ao nosso grupo de WhatsApp através do link na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos diariamente histórias reais antes de irem para o canal. Além de palavras de fé e esperança, para começar bem o dia, é uma comunidade acolhedora, onde você pode encontrar apoio e amizade, porque no final é isso que nos salva, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros caminharam por vales semelhantes e encontraram seu caminho de volta para a luz. Que Deus esteja com você, hoje e sempre. Obrigada.